Olá! O Brasil começou a desenvolver um programa espacial no início da década de 60. Naquela época, estávamos em pé de igualdade com a Índia e a China. Hoje, não apenas estamos anos-luz atrás desses parceiros no chamado BRIC, como também devemos ser ultrapassados pela África do Sul e por Israel. E em 2015, o governo rompeu o acordo bilateral com a Ucrânia, que tinha como objetivo usar a base da Alcântara para lançar satélites de outros países e de empresas, o que poderia ser um negócio lucrativo graças à localização geográfica, que reduz os custos tanto com combustível quanto com o valor do seguro exigido. Mas como competir em uma corrida na qual são necessários gastos na casa dos bilhões de dólares, quando a economia interna deve encolher 4% em 2015 e as projeções já atingem uma retração de 3% para 2016? Para discutir os desafios do Programa Aeroespacial Brasileiro, o Expressão Nacional de hoje convidou o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica e Espacial, o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo e vice-presidente da Frente Parlamentar, e Chantal Capelletti, professora do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Desculpe, professora, Chantal Capelletti. Pronúncia correta? Exato. Bom, eu gostaria de iniciar perguntando, então, ao deputado José Stedley, quais os principais desafios, se eles são internos ou externos? Qual é a principal resistência, se é a falta de recursos? Em primeiro lugar, um grande abraço, uma saudação aos meus colegas aqui participando da Expressão Nacional. Dizer que nós temos uma frente parlamentar em defesa do setor aeronáutico e aeroespacial e são grandes os desafios, enormes os desafios nos dois setores, tanto na aeronáutica, que é um setor que vem sobrevivendo à crise, continua exportando, está desenvolvendo novos produtos e era muito importante para a nação continuar investindo nesse setor. Acho que a Embraer é um exemplo de uma empresa sólida que está dando certo e acho que para o Brasil era muito importante que ela continuasse a crescer, gerando emprego, gerando renda. Ela não demitiu ainda, diferente do que o setor espacial está acontecendo, que já está demitindo. E esse investimento no setor aeronáutico, além de gerar empregos, pode gerar novos empregos, vai atrair novos impostos, tributações, em função da exportação, e que tem um mercado garantido e o próprio mercado nacional também é muito importante. Legalmente, nós temos três aqui no Congresso, nós trabalhamos primeiro com a Política Nacional de Desenvolvimento Espacial, que é de 94, já faz um bom tempo, e que ela trabalha eu anotei algumas coisas importantes, que ela trabalha com promoção e desenvolvimento do sistema espacial, adequa o setor produtivo brasileiro para participar e adquirir competitividade nos mercados de bens e serviços espaciais, debate a participação da indústria nacional nos programas de desenvolvimento e promove a qualificação da indústria nacional. Então, essa política nacional, já deliberada em 94, é muito importante para a economia do país e para o setor. Tem também a estratégia da defesa nacional, que é de 2008, que daí trata da segurança do patrimônio brasileiro, do incentivo à produção de bens nacionais, que é importante também. E também do Programa Nacional Espacial, que é de 10 anos, de 2012 a 2021, e que esse sim é esse que está perdendo investimentos, esse programa que necessita de maiores investimentos, e essa é a nossa luta, é fazer com que o governo compreenda que reduzir investimentos no setor diminui a arrecadação do próprio governo e diminui a competitividade. Obrigada. Bom, doutor José Raimundo Braga, como é presidir a Agência Espacial Brasileira nesse setor, como eu mencionei na abertura do programa, onde é uma corrida contra países que investem na casa dos bilhões de dólares, sendo que o Brasil, não consegue acompanhar esse ritmo de investimento? Olha, Fabiana, você coloca uma questão
cuja resposta tem que ser baseada em estratégias. Realmente não é tão fácil, mas vivemos de desafios. Esse é um grande desafio, fazer gestão de um programa espacial no Brasil, onde, apesar da prioridade ser sempre dita e escrita, que é alta, mas na realidade, quando trata-se de colocar para funcionar, principalmente os contratos que garantem a consistência da nossa base industrial, os recursos são módicos. Então, eu diria o seguinte, o nosso programa espacial é audacioso, os nossos resultados são modestos e o nosso orçamento é mais modesto ainda. Então, isso é claro que isso é um conjunto de variáveis, tá certo? Que exige da gestão exige muito da gestão. Então, além do mais, o Programa Espacial Brasileiro é conduzido não necessariamente apenas por um segmento, mas tanto pelo segmento civil quanto pelo segmento militar. Então, nós temos um segmento que é executado pelo Ministério da Defesa, pela Força Aérea Brasileira, e um outro que é executado por instituições civis, tais como o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e outros. Então, do ponto de vista da gestão, imagine que isso não é a coisa mais fácil do mundo. Eu ia perguntar justamente isso, se isso facilita ou complica? Não, certamente dependendo das pessoas que estão no momento nas direções de cada um desses órgãos, eu falo inclusive da própria agência espacial, a interação pode ser muito interessante. Então, por exemplo, nesse momento exato, nós temos uma excelente interação com os órgãos executores e, portanto, seguimos um caminho unisonamente. Mas isso, como você muito bem sabe, as instituições não trabalham sozinhas, são as pessoas que fazem a instituição. Então, o relacionamento entre as pessoas que fazem a instituição, ele é que garante o sucesso desse entrosamento. Então, por exemplo, eu não tenho nada a dizer sobre a falta de entrosamento entre os órgãos que conduzem o Programa Espacial Brasileiro, neste momento. Obrigada. Deputado Eduardo Cury, o senhor acha que a importância de investir no Programa Espacial Brasileiro, ela está clara tanto para o governo quanto para a sociedade? A sociedade tem noção da necessidade estratégica do Brasil ter autonomia nessa área, ou seja, de todos os setores na vida cotidiana que dependem de satélite, por exemplo? Olha, Fabiana, Stedley, doutor Zé Raimundo, professora Chantal, não, para mim, a sociedade não tem isso claro para com ela, né? Uma falha nossa, da classe política, que teoricamente quem tem que traduzir as grandes prioridades do país para a sociedade, uma linguagem que ela possa entender, seria uma incumbência nossa. Isso é difícil de fazer, não está na agenda, parece, da classe política. E porque ainda se parece que esses programas, eles são uma coisa, olha, vamos conquistar a Lua e tal, a sociedade não consegue entender claramente que tem benefícios para ela. Exemplo, né? O controle das nossas fronteiras, na questão parece coisa de filme ainda. Né? Parece coisa de filme ainda, ou seja, isso não é muito claro para o grosso da população que poderia nos apoiar no sentido de destinarmos ou priorizarmos recursos e outras fontes para esses programas que são programas de longo prazo, demanda uma formação de quadros, né, que só se faz ao longo de décadas e mais do que uma quantidade grande de recursos, como foi dito aqui pelo Stedley e pelo professor José Raimundo, o Brasil como um país que não é um país rico, ele nunca vai ter, logicamente, à sua disposição recursos na ordem do que os países do primeiro mundo. Mas nós gastamos recursos 5 vezes menor do que a Índia, por exemplo, que é um país teoricamente mais pobre que o nosso. Mais importante que a quantidade de recursos é a estabilidade dos poucos recursos que nós temos. Ou seja, há necessidade que isso perpasse de governo para governo, porque a formação de quadros na área de pesquisa, de CIT, de ciência e tecnologia, engenharia, ele se dá ao longo de décadas. Né? Então, a necessidade de você mandar quadros para fora do país, formar engenheiros, formar pesquisadores, isso não pode ter uma descontinuidade. E é justamente esse o grande problema enfrentado dos nossos programas ao longo dessas décadas. A classe política falha em não conseguir traduzir
a real importância e os reais resultados que isso vai trazer para a população, como, por exemplo, alimentos mais baratos, quando você tiver uma previsibilidade maior sobre a questão do clima. Nesse exato momento, eu, por coincidência, numa articulação com outros deputados, como o STED, nós conseguimos aprovar na Comissão de Ciência e Tecnologia um recurso na ordem de 116 milhões para a compra do novo computador do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso é fundamental para que os programas de satélites possam ter uma melhor previsibilidade do clima e, consequentemente, o Brasil ser mais competitivo na questão do agronegócio e da agricultura. Isso é uma coisa que tem que ficar claro para a sociedade, que esse programa espacial traz benefícios no curto e médio prazo também. Acho que para tentar explicar, inclusive, assim, para quem está assistindo a gente, quem está acompanhando, eu vou pedir para a professora Chantal falar um pouco mais, inclusive, sobre esse satélite que ela trouxe. Né? Isso é um nanosatélite, professora? Sim, esse é um nanosatélite. A classe desse satélite é chamada de CubeSat. É um padrão de nova geração. São satélites muito pequenos que no começo foram feitos somente para a universidade. A opção inicial era fazer esse satélite por escopo educacional. Agora, não mais. Esse tipo de satélite tem a possibilidade de ter aplicações de um monte de variedade. Por exemplo, esse aqui tem um payload, uma carga útil que é feita para fazer um sistema de coleta de dados. Você tem sensores no chão, você pode pegar informações de diferente natura, enviar para o satélite enviar de volta para a estação de terra. Por exemplo, isso é muito útil na caso da Amazônia, área que não pode ser acessível muito facilmente, e pode dar uma ajuda substancial ao país. O projeto foi feito para um consórcio de universidade financiado pela Agência Espacial Brasileira. A ideia é também que a universidade trabalha junto em um consórcio por dar ao país um produto, que é um produto onde vai pegar a especialidade de cada universidade. Da universidade onde tem um curso muito bom, é uma história muito boa na análise térmica, outro que tem uma especialidade em cálculo orbitais. Todo junto pode fazer um produto que é o melhor que o país pode gerar. Como isso, tem outros satélites aqui que foram financiados também parte para a Agência Espacial Brasileira, como, por exemplo, o satélite que foi lançado para a Universidade de Santa Maria, que foi o primeiro CubeSat lançado para o Brasil, que vai fazer pesquisa para estudo, por exemplo, do campo magnético da Terra, que é um argumento muito importante, porque aqui no Brasil tem uma anomalia particular que pode dar dano também na pessoa, pode aumentar o risco do câncer. Por conta de campo magnético? Do campo magnético, porque vai dar como um buraco onde a radiação do Sol pode chegar mais perto do chão. Não tem mais a proteção da atmosfera e a radiação pode chegar até o chão. Isso pode dar isso? Exatamente sobre São Paulo fica o ponto. É uma anomalia muito particular. Quando eu morava na Itália, falava que fica lá em Brasil, é muito longe. Agora que a gente está aqui, sabe desse problema, é muito importante estudar. Allora, também a universidade pode dar uma ajuda à sociedade fazendo pesquisa, ajudando com o sistema pequeno. Só para ter uma ideia, quanto custa um nanosatélite desses? Allora, esse aqui, em verdade, são 2 satélites em um. O custo desse projeto foi mais ou menos 2,5 milhões de reais, compreso o lançamento, compreso o treinamento para mais ou menos 100 estudantes de diferentes universidades, todo o orçamento, todas as taxas que a gente pagou para importar equipamento, alguma que a gente precisa para desenvolver a placa aqui, a placa eletrônica, e o lançamento que foi feito no mês de setembro para a Estação Internacional. Agora, o irmão dele fica lá no espaço, está comunicando, dando dados muito importantes sobre esse sistema de coleta de dados. Ah, tá. 2 milhões é para a construção dos dois? Dos dois, sim. Certo. E o outro já está lá em cima? Lançamento, sim. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José Raimundo. Assim, o Brasil tem já uma tradição na construção de satélites. O problema é
no lançamento deles. A gente ainda não conseguiu uma tecnologia própria para esse lançamento, é isso? Está em desenvolvimento, tá certo? O Programa Espacial Brasileiro consiste essencialmente em desenvolver satélites, desenvolver lançadores de satélites, os centros de lançamento e também as estações terrenas que fazem o controle do satélite. Então, são 4 segmentos em que o Brasil pretende ter autonomia. Isso desde o início do Programa Espacial Brasileiro, quando quem fazia a gestão do programa era um órgão chamado Comissão, era a COBAI, tá certo? do Estado-Maior das Forças Armadas. E nós herdamos isso como agência espacial a partir de 94, quando foi criada a Agência Espacial Civil, tá certo? E estamos dando outras conotações para o programa. Além da preocupação com a autonomia nesses segmentos, temos outras iniciativas que fizeram o Brasil, por exemplo, na área de satélites, se sobressair. Hoje nós já lançamos o Cibers 1, 2, 2B, 3, 4 e estamos preparando o Cibers 4A, que é uma iniciativa de parceria com a China, inusitada na área tecnológica, porque, primeiro, soubemos escolher um objeto de interesse mútuo, de benefício mútuo, e segundo, se faz isso em parceria. Os nossos engenheiros trabalham com os engenheiros da China e desenvolvemos o satélite coletivamente. Então, os satélites estão funcionando bem. O programa, que é muito mais caro, que exige muito mais recurso, esse programa de desenvolvimento de lançadores, é que estamos ainda em vias de terminar. Obrigada. Eu vou lançar uma pergunta para os 2 deputados, que envolve a questão diplomática, de relações internacionais. O senhor citou a parceria dos satélites com a China. Um dos empecilhos que alguns levantam para uma eventual parceria com os Estados Unidos é o receio dos Estados Unidos, né, de acordos de salvaguarda, de compartilhar tecnologia, de que essa tecnologia venha a ser compartilhada com outros países. Essa parceria com a China, por exemplo, pode prejudicar o Brasil numa eventual parceria com os Estados Unidos? Ou seja, estar já com um relacionamento avançado com a China. Primeiro, deputado Stedley. Não, em primeiro lugar, dizer que nós temos uma grande vantagem. Você já falou no início que a base de Alcântara ela é estratégia, muito bem localizada. Ela é bem localizada porque está 2 graus abaixo só da linha do Equador e a velocidade da rotação da Terra ali facilita a propulsão. E o fato de estar de frente para o Atlântico reduz o valor do seguro. E né? O terceiro também fator que é importante é que o clima e a temperatura do local é permanentes o ano inteiro. Então, em qualquer momento que você decida fazer o lançamento, ele vai ser adequado, diferente de outros locais. Os Estados Unidos têm dificuldade com isso, não tem comparação. Então, mas com relação à sua pergunta, eu acredito que é salutar a parceria com a China, sim. Eu acho que é vantajoso para o Brasil buscar essa parceria, intensificar. Eu acho assim como eles nos utilizam, nós podemos utilizá-los. Na busca de nova tecnologia, na parceria do conhecimento entre os profissionais. Então, eu vejo como salutar essa parceria do Brasil com a China. Deputado Eduardo Cury. Olha, primeiro o Brasil foi bastante prejudicado pelo fato de você levar, ideologizar essas parcerias, quando na verdade tinha que olhar o que era interesse do país. Essa parceria com os Estados Unidos ela era benéfica, mas por uma questão ideológica, o Brasil passava por um momento de uma guinada à esquerda. Infelizmente, o acordo proposto Brasil e Estados Unidos ele era absolutamente igual a qualquer país do mundo. Nenhum país vai permitir, num acordo que entre eu e você, que você utilize meu conhecimento para um adversário meu ou um não parceiro meu. Então, isso era absolutamente tranquilo. O Brasil o atual governo optou em bloquear esse acordo, o Brasil perdeu muito com isso. Mas, desculpa, mas e a questão, porque assim, não havia no acordo uma previsão também de que os Estados Unidos teriam controle ao acesso a determinadas áreas da base? Era exatamente o previsto nesse acordo, era exatamente previsto em qualquer acordo do mundo, ou seja, qualquer país. Hoje mesmo, os parlamentares ligados à esquerda reconhecem que, na verdade, foi exagerado naquele momento esse bloqueio a esse acordo. Mas uma coisa já aconteceu. O Brasil propôs um acordo com a Ucrânia, na minha opinião, um segundo equívoco.
porque a Ucrânia, com o desmantelamento da União Soviética, a Ucrânia, houve um certo atrito Rússia e Ucrânia, a Rússia tirou todo esse apoio que dava à Ucrânia. No primeiro momento, o Brasil colocou dinheiro, um bom dinheiro nesse programa. A Ucrânia ela teve dificuldade. Quando a Ucrânia recuperou a capacidade dela, o Brasil teve dificuldade. E esse programa é praticamente natimorto, ou seja, ele não rendeu frutos, né, o programa com a Ucrânia. Foram 500 milhões de reais investidos e há uma possibilidade, há um risco de ter que pagar uma compensação de 2 bilhões Exatamente, à Ucrânia. Pelo Brasil ter denunciado. O que é denunciar é romper esse acordo. O importante é dizer, como disse o professor José Raimundo, o programa está baseado em 2 pilares. O veículo lançador, que é o foguete, para as pessoas que estão dizendo, e o programa de satélite. O programa de satélite ficou coordenado pela área civil. E a área militar, que ficou com o programa do veículo lançador, por quase uma questão ideológica, né, ela não teve continuidade, ou seja, o programa andou descompassado. O programa de satélite foi muito bem gerido, aliás, é um elogio, o professor José Raimundo, ele era dessa equipe, quando geriu o programa, inclusive o programa, o Cibers, que é o programa Brasil-China, que foi um enorme sucesso de complementação, adquirir tecnologia e burlar essa falta de recursos. Já no programa do lançador, que ficou com a área militar, pelo fato dessa questão ideológica, de um certo ranço por causa dos militares, ele foi desprestigiado e culminou com aquele acidente fatal em 2003. Em 2003. Resumindo, nós já colocamos vários satélites no espaço e até hoje não temos o VLS. Aliás, o VLS, inclusive, esse programa, ele deve ser parado, porque na verdade ele ficou obsoleto. Então o Brasil, em que pese ter o acidente, construiu a torre de lançamento. Na verdade, nós não vamos ter o VLS, né? Isso é reconhecido por todos os técnicos da área, e o Brasil já está trabalhando no VLM, que é um veículo de uma nova geração com propelente líquido. Resumindo, a ideologização atrapalhou bastante esse programa, né? Então, nós estamos atrasados no veículo lançador. A questão do satélite, embora tenhamos poucos recursos, ele avançou muito mais rapidamente. O que o Brasil precisa fazer, como disse o Stedley, o que nós temos de potencialidade? Primeiro, a base de Alcântara. Ela é, se não uma das melhores, a melhor do mundo em relação de posição geográfica. Por uma questão ideológica também, a questão dos quilombolas, né? Nós estamos debatendo isso há vários anos, que era uma questão para ser resolvida com uma indenização, porque você pode, mediante indenização, fazer a realocação dos quilombolas, mas você não pode, no mundo, arrumar outra área como aquela tão propícia para o lançamento de satélites. Então, por uma questão ideológica também, um conflito do governo, se uma parte do governo era contra, outra era a favor, o Brasil, por uma questão estratégica, está parado no seu programa de arrumar um local para o lançamento e no desenvolvimento do próprio seu veículo lançador satélite, que seja os foguetes. Ou seja, eu acho que isso está maturando, ou seja, esse debate está evoluindo por causa dos erros do passado, e que a gente precisa valorizar a comunidade científica que trabalhou tantos anos nessa área. Nós, a classe política, mantemos um nível mínimo de investimento de recursos públicos para que isso possa acontecer e, consequentemente, traduzir isso para a sociedade para que ela possa apoiar e colhermos os frutos no futuro. Professora, como é que a senhora, da comunidade acadêmica, assiste a esse debate? Allora, eu acho alguma coisa rispetto à parceria particolare com a Ucrânia. Non concordo completamente con quello che il deputato falou. In particolare, a gente precisa lembrar que a Ucrânia, em particolare o centro de Dnipropetrovsk, é o centro mais importante no mundo para a produção de foguete. Todo mundo compra foguete da Ucrânia. Também o foguete americano são de tecnologia ucraniana. O foguete japonês tem foguete feito para a Ucrânia. Fazer uma parceria com a Ucrânia, para mim, foi uma escolha muito inteligente do Brasil, porque até hoje a Ucrânia é aquela que vai produzir mais que o 70% do foguete do mundo. Allora, o Brasil tem a possibilidade de ter a base de Alcântara. A base de Alcântara tem também outra vantagem, que é, ficando perto do Equador, ela pode dar a possibilidade de lançar em todos os planos orbitais. Significa que somente na órbita, no país que fica perto do Equador, você pode atingir cada tipo de órbita. Outro país, como os Estados Unidos, a Rússia, não tem essa possibilidade porque fica na latitude muito mais elevada. Isso significa que, por exemplo, se você tem
uma base de lançamento a 45 graus, você não pode colocar um satélite na órbita equatorial. Você precisa gastar muito mais dinheiro porque o satélite precisa fazer um câmbio orbital que é muito custoso. Tecnicamente é uma vantagem enorme. Agora, no mundo, tem solamente 3 bases de lançamento. Aquela de Alcantara, no Brasil, que fica perto do Equador. Tem aquela da Guiana Francesa, que pertence à Agência Espacial Europeia, que fica a 5 graus. E tem a outra base, que é a base italiana de Malindi, que está fechada do final dos anos 80. Allora, o Brasil, estrategicamente, tem a posição melhor. Ter a posição melhor, escolher o melhor parceiro, seria a solução ótima. Tem um monte de problema político, não só econômico, porque depois ficou o problema entre a Rússia e a Ucrânia, a crise ucraniana e tudo isso. Mas como escolha, naquele tempo, eu acho que foi a melhor. Por a parte acadêmica, ter a possibilidade de lançar aqui do Brasil significa ter um monte de possibilidades por aplicações. Isso aqui não só para a parte acadêmica, mas também para a parte industrial, porque significa que você pode fazer uma constelação de satélite na órbita equatorial, que é uma órbita perfeita para todo aquele país que fica na faixa equatorial, para fazer observação da Terra, para fazer o sistema de comunicação, melhorar o sistema internet. Ter um sistema de lançamento seria um gap, uma spinta, um puxo que seria ótimo para... salto? Sim, um salto importante para todo o plano estratégico brasileiro. Agora, como a universidade pode ajudar? A universidade pode ajudar nisso fazendo pesquisa, ajudando os estudantes a aprender os tópicos fundamentais para desenvolver um foguete que não necessariamente precisa ser um foguete de outras nações, mas pode ser desenvolvido aqui no Brasil, começando da foguete pequeno. Por exemplo, aqui na Universidade Brasileira tem diferentes grupos de estudantes, professores que vão fazer foguetes que não são foguetes comerciais, mas são pequenos foguetes que vão a dar a possibilidade ao estudante de aprender técnica para fazer depois parte de um time mais grande para fazer um foguete de verdade. Eu acho isso muito, muito bom. Também a parte que seria interessante é ajudar os estudantes a ter uma formação muito boa, também fazendo um período no exterior. A parceria da Ucrânia teve uma parte que eu acho que foi fundamental, que foi a formação de um pequeno grupo de engenheiros. Se você fala com esse grupo de engenheiros, que são 10, não são muito, mas são 10 estudantes que teve a possibilidade de ficar por um ano lá na Ucrânia, aprenderam muito. Tem um nível de conhecimento que é muito mais elevado de outros estudantes que ficaram aqui. Allora, é importante seguir esse tipo de parceira. O fatto che você falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos colossos da parte mais importante do mundo, mas ele tem um problema muito grande para parceria com outro país, que é o problema do ITAR. O ITAR é uma lei americana que foi também muito mais restritiva e repressiva depois do fato do 11 de setembro em New York, que não permite parceria com outro, scambio de cultura, de noções, de know-how na área aeroespacial, porque a aeroespacial é uma área crítica, porque é uma área muito conectada com a parte militar. Allora não é bom dar conhecimento também com a outro país. Por exemplo, a gente trabalha com esse pequeno satélite. Talvez esse satélite tenha tecnologia muito basilar. Allora você quer trabalhar com outra universidade para fazer parceria, para ter a possibilidade de mudar, enviar estudantes, aprender. O problema é que não é muito simples, porque toda vez que você vai falar de aeroespacial, você precisa de um monte de autorização, que é muito difícil também na área acadêmica, imagina na área comercial ou estratégica. Certo. Fabiana, permite uma perguntinha? Tudo bem, mas vai ser dentro de alguns instantes, porque o Expressão Nacional vai fazer um rápido intervalo e volta já. Até já.
Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos discutindo os desafios do Programa Aeroespacial Brasileiro. Participam deste debate o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica e Espacial, o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo e vice-presidente da Frente Parlamentar, e Chantal Capelletti, professora do Departamento de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Brasília. Bom, um pouco antes do intervalo, eu havia prometido que passaria a palavra para o senhor, deputado Eduardo Cury. A professora Chantal tem razão. A ideia inicial da parceria com a Ucrânia foi benéfica, mas tem um problema de gestão gravíssimo. Foi gasto R$500 bilhão, né? E, por exemplo, porventura, se 10 técnicos foram para lá e se aprimoraram, isso é muito pouco perto do que foi investido, né? Mas eu acho que é preciso deixar o passado de lado e vemos o que é que o Brasil vai fazer daqui para frente. Certo. Doutor Zé Raimundo, assim, não foi só isso, né? Não foram só 10 técnicos que renderam dessa parceria, né? O que mais o Brasil, o que mais rendeu para o Brasil desse acordo com a Ucrânia? Olha, Fabiana, é difícil você fazer um exame completo e preciso dessa situação quando ela não terminou, tá certo? O resultado dessa parceria, desse negócio, se nós tivéssemos atingido o resultado, seria muito fácil fazer uma avaliação. Mas você encerrar um processo como esse no meio, e principalmente quando não havia nenhum compromisso de transferência de tecnologia ou qualquer coisa dessa natureza, fica muito difícil, muito subjetivo. Entende? Se você for em Alcântara, você vai ver o que foi deixado. São prédios iniciados. Então, nós temos que pensar em dar uma destinação adequada para aquilo, mas a destinação adequada foi concebida para um determinado funcionamento, para um determinado projeto. Essa próxima etapa, que vai ser encontrar uma solução adequada para aquilo que foi deixado lá em Alcântara, isso vai ter uma outra questão, que tem que ser examinada com muito cuidado, porque aquilo foi desenhado para uma função específica. Se essa função específica não se concretizou, você tem que mudar essa função específica e, portanto, tem que, eventualmente, mudar aquela infraestrutura. Que, mas por ela exemplo, pode hoje, ser readequada. Ela pode ser readequada, mas com muito esforço, entendeu? Então, eu prefiro tratar do assunto do Programa Espacial Brasileiro no que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura geral que foi montada lá em Alcântara. Então, nós temos uma belíssima infraestrutura geral montada em Alcântara. Alguns elementos foram conquistados em função, inclusive, dessa iniciativa com a Ucrânia, porque para aquele programa com a Ucrânia funcionar, nós precisamos investir na infraestrutura geral do centro de lançamento de Alcântara como um todo, e não como específico. E por isso, hoje, nós estamos preparados, por exemplo, o deputado Eduardo Cury falou sobre a nova investida do Programa Espacial Brasileiro, que é construir um lançador para pequenos satélites, que é chamado VLM. Em 2018, é o nosso compromisso ter o primeiro teste desse lançador com um satélite, botar em órbita um satélite, não somente em voo suborbital. Então, digamos que nós estamos preparados do ponto de vista da infraestrutura. A torre que foi construída para lançar o VLS, com um pequeno ajuste, ela vai ser capaz de lançar o VLM. Tá certo? Então é o seguinte, eu queria dizer que o esforço feito, principalmente pela Agência Espacial nesses últimos anos, para dar uma destinação funcional, o mais rápido possível, para a infraestrutura que nós temos em Alcântara, ele está sendo tocado de uma forma adequada, entende? Então, nós temos feito todo o esforço, hoje tem recursos disponíveis para o desenvolvimento do VLM, assim também como para o desenvolvimento dos satélites, tanto do próximo CIBERS, que é com a China, quanto do satélite de observação da Terra, essencialmente brasileiros, que se chama Amazônia 1, tá certo? Esses recursos estão disponíveis e no ano que vem, por exemplo, nós temos da ordem de 120 bilhões, 60 para satélites e 60 para lançadores, tanto para o lançador VLM quanto para o futuro lançador
que já vai ser de combustível líquido, que é um motor chamado Então, L75. já no orçamento de 2016? 16. Assim, uma previsão, tá disponível. né? Não, já tem um compromisso para que já está previsto para o orçamento de 2016. Certo. Tá certo? Então é o seguinte, as coisas estão na área de lançadores, evidentemente, um pouco atrasadas, mas nós demos essa guinada para fazer um lançador de pequenos satélites, que é um lançador ultra competitivo, que, por exemplo, não tem no Kourou, lá na Guiana Francesa, e já estamos discutindo com a Guiana Francesa a possibilidade de complementaridade. Nós encaminharmos para Kourou aquilo que nós não podemos lançar de Alcântara e eles encaminharem para Alcântara aquilo que eles não podem lançar de lá. Não é que eles não podem, eles não devem, porque um lançador de grandes satélites também pode lançar vários pequenos satélites, mas não nos interessa, não lhes interessa. Eles preferem que seja lançado de Alcântara. Então, as coisas não estão tão terríveis assim, entendeu? Deputado Stedley, eu queria que o senhor aumentasse um pouco essa questão. Primeiro, se, assim, na opinião do senhor, esses recursos que estão previstos no orçamento de 2016, lembrando que, assim, o Brasil passa por uma depressão econômica, agora renomeada, não mais uma recessão apenas, e o levantamento feito pelo deputado Eduardo Cury sobre o direcionamento ideológico, né, durante os últimos anos, que, na opinião dele, prejudicou bastante a condução do programa aeroespacial brasileiro. Não, primeiro que eu gostaria de ser otimista, mais otimista com relação aos recursos. A gente... Eu também. Raimundo também, Cury também. Porque nós estamos vendo em todos os setores cortes e a comparação dos gastos do Brasil, 20% do que a Índia gasta, 5% do que a China gasta no setor. E a Índia ainda assim faz milagre, né? Colocando uma sonda em Marte pelo preço de um filme em Hollywood, é isso? Exatamente. O que eles comentam que foi um orçamento muito controlado e que inclusive tinham fotos deles transportando materiais ou coisa em carros de boi. Carro de boi. Né? Carro de boi. Eu digo porque foi feita uma comparação. Eu li uma comparação de que a sonda custou menos do que o filme Gravidade, que também se passa no espaço. Né? Assim. De qualquer forma, essa situação do Brasil depender de parcerias é a sobrevivência do Brasil. Não existe outro caminho sem ser parcerias. Hoje, acreditar que o Brasil tem a capacidade que os Estados Unidos têm, do que eles investem, não existe. Então, acho que nós temos que buscar parceria. Eu acho que nós temos que pensar o Brasil como um Estado e não como um governo. Então, não é porque, se a Venezuela desenvolver e for bom para nós, vamos fazer com a Venezuela. Se for bom para nós desenvolver com os Estados Unidos, fazer com os Estados Unidos. O que é melhor para o Brasil que nós temos que fazer. Então, é isso que nós buscamos. Mas uma preocupação muito grande que não foi comentado aqui é que as empresas que estão trabalhando no setor, fabricando produtos para esse setor espacial, são pequenas e médias empresas, não são grandes empresas. E elas, o crédito delas, os contratos que tinha com o FINEP, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, estão sendo cortados. Isso com certeza vai gerar desemprego, vai gerar perda de conhecimento, vai gerar que muitos desses profissionais vão acabar indo para a própria Ucrânia, né? Para outros países, porque vão investir nesse conhecimento já adquirido. Então, isso é muito ruim para o Brasil e nós estamos tratando já com o Ministério de Ciência e Tecnologia essa preocupação que nós temos com esse setor. Como fazer para reter esses pesquisadores no Brasil? Qual é a alternativa? Você falou, está começando a tratar, mas quais são as... Na verdade, o governo tem que perceber que esse setor se paga, não é um gasto. É um investimento que tem retorno. Bom, se tu pensar que não é a curto prazo, muitas vezes, mas ele tem um retorno financeiro para o país. E o Brasil está abrir mão de conhecimento, abrir mão de pesquisa, de tecnologia, significa abrir mão do futuro do Brasil. Nós temos que pensar, esse é um setor que tu não pode, de fato, abrir mão de investimentos. E é por isso que nós lutamos. O Cury é um grande lutador, junto conosco, e foi um prazer conhecer a pesquisadora, cientista, que pode nos ajudar bastante também a ter argumentos, né? E para ajudar também o Raimundo e toda a equipe.
Deputado Eduardo Cury, qual a alternativa que, que o senhor vê para manter esses recursos humanos no Brasil e para desenvolver ainda mais? Olha, eu iria na linha que o Stélio defendeu. Primeiro, o nosso recurso, o Brasil não vai ter recursos abundantes, né? Orçamentários. Principalmente nesse momento de depressão. Então, primeiro, o pouco que nós tivemos, manter a regularidade, né, e o compromisso honrado. Com isso, você consegue manter nossas cadeias de pequenas e médias empresas, elas conseguem reter seus talentos, honrando esses contratos com os pagamentos em dia. Segundo, como disse o Stedley, sem nenhuma idealização, parceria com quem quiser vir fazer parceria no interesse nacional, faremos, qualquer que seja. Quem puder, nessa parceria, transferir tecnologia ou mesmo aportar recurso e ter os benefícios proporcionais a esses recursos aportados, o Brasil deve fazer, a exemplo foi feito com a China, né? Foi um ganha-ganha, perpassou aí, somos quatro satélites, provavelmente cinco satélites dentro desse programa, e o Brasil deve continuar fazendo isso, aberto ao mundo, né? O Brasil tem uma marca bastante interessante do Brasil, que é um país bastante amigável. Nós temos uma inteligência, técnicos formados, engenheiros, que ainda estão em atividade. Nós precisamos, através desses recursos, formar um novo quadro de técnicos para que a gente possa permitir que esse programa continue em alto nível e, consequentemente, atrair parceiros. Aí eu vou fazer agora aquela pergunta de leiga, né, sobre a questão de tecnologia, de que não entende muito bem como funciona. Como é que faz, doutor José Raimundo, para respeitar a questão de legislação americana que a professora Chantal levantou? Por exemplo, para o desenvolvimento, né, seja do satélite ou do veículo lançador, seja VLS ou VLM. Por exemplo, se se fecha um acordo com um determinado país, seja ele os Estados Unidos, adquire-se alguma tecnologia, né, transferência de tecnologia. Para se cumprir essa proibição de repasse para um terceiro país, quando se fecha um outro acordo depois. Como se faz isso na hora que os técnicos do outro país chegam em Alcântara? Como funciona isso? Olha, Fabiana, essa questão que volta à discussão do acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, que já foi, inclusive, tocado aqui pelo nosso deputado, e bem ilustrado, inclusive, que diz o seguinte: os Estados Unidos têm acordos de salvaguardas com a maioria dos países do mundo, tá certo? E principalmente com os países que têm programas espaciais robustos, inclusive com a Ucrânia e com a Rússia, tá certo? Só não tem com os chineses, porque os chineses não querem fazer esse acordo de salvaguarda com os Estados Unidos, porque eles são hoje autônomos. Eu queria começar, essa palavra de autonomia é uma coisa interessante. O deputado Stedley citou aqui a Índia como um exemplo, citou a própria China, e você no início disse que a China e a Índia e o Brasil estavam no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Em 60. Veja o seguinte, a interpretação que temos dado ao longo do nosso programa espacial com essa história de autonomia, às vezes é prejudicial. A Índia não se preocupou em fazer cooperação, fez cooperação e parceria com quem? Com a Rússia e com a França. Os chineses foram aprender tudo que eles sabem hoje lá na Rússia nos anos 50. Quando eu cheguei na China em 1986 para cuidar do primórdio dessa nossa cooperação, os meus colegas só falavam chinês ou russo. Todos foram para a Rússia. E os russos tinham 10 mil engenheiros morando no mesmo hotel que nós brasileiros nos hospedávamos lá na Baixa de Chaolu, lá na China. Tá certo? Então é o seguinte, essa história de autonomia não pode ser confundido com esse rigor de só querer fazer as coisas sozinhos. Os indianos não fizeram sozinhos, eles obtiveram autonomia trabalhando com outros países. Então é isso que o deputado Stedley falou, e é isso que o deputado Eduardo Cury falou, que nós não precisamos eleger, digamos, qualquer país que quiser trabalhar conosco e o trabalho for eficiente e benéfico para o Brasil, por que não? Desde que agregue valor. Desde que, primeiro, o objeto seja de interesse comum e, segundo, que nos permita fazer desenvolvimento conjunto. Porque aí eu não preciso me preocupar com essa história de transferência de tecnologia. Ela acontece por meio de uma outra palavra, chama-se absorção de tecnologia, e não transferência de tecnologia. Você sabe quantos
quantas páginas tem o acordo que nós assinamos com os chineses em 1988? Eu posso dizer para você, uma página. Não tem um artigo sobre transferência de tecnologia, não é coisa nenhuma. Eu, em geral, ando com isso, eu esqueci no bolso esse acordo que foi feito em 1988 com a China e que tem apenas uma página. A metade dela é o preâmbulo. Considerando não sei o que, etc., etc., aprovamos o seguinte. Primeiro, o projeto técnico está aprovado. Segundo, nomeio o INPE pelo lado brasileiro e a Caixa pelo lado chinês para desenvolver o projeto, ponto final. Estamos trabalhando com a China há quase 30 anos e agora estamos planejando os próximos 10 anos de cooperação. E isso por orientação da Casa Civil e da Presidência da República. Não foi iniciativa nossa. Tá certo? Eu queria perguntar a opinião da professora Chantal sobre, primeiro, esse tipo de parceria, esse acordo, né, de uma página só, metade dele de preâmbulos. É o tipo de acordo que para a academia ele é positivo, por exemplo, assim, sem burocracia? Esse tipo de cooperação é o desejável? Sem burocracia seria optimal para a universidade, porque assim a gente pode ter liberdade de fazer pesquisa. Infelizmente essa não é a realidade. Agora a gente está aqui na Universidade de Brasília, está fazendo muita parceria com países estrangeiros, com universidades estrangeiras, com a Rússia, com a Itália, com a França, com os Estados Unidos, porque a ideia é aprender junto com outro país. A ideia de colaborar é fundamental, porque efetivamente, como você falou no começo, o Brasil agora fica em uma posição não muito boa no respeito a outro país como corrida no espaço. Agora, tentar de pegar tudo aquilo que foi feito de outro país é diminuir o gap, diminuir a diferença entre os dois. Aquilo que está fazendo de bom agora o país está investindo muito na formação. Precisa lembrar que nos últimos 5 anos foram feitos mais que 5 cursos de engenharia aeroespacial. Alguns anos atrás não tive curso de engenharia aeroespacial aqui no Brasil. Agora, isso é um investimento importante, porque antes de fazer a corrida para o espaço, você precisa ter o personal, a pessoa que conhece o espaço, que estudou isso. E quantos alunos, são formados a cada ano nesses cursos, assim, a capacidade do Brasil? Aquela do Brasil é muito recente. Até não temos estudante formado, mas temos escrito de cada ano mais ou menos 80 pessoas só na Universidade de Brasília. Multiplica temos só o ITA, que já formou uma turma. A UEBC está formando agora a primeira turma. A ITA abriu a parte espacial agora. O ITA tem já uma turma formada na engenharia aeroespacial. É uma turma só. Sim. Então, está formando a segunda. É uma coisa que se está formando agora. Começando, engatinhando, né? Mas assim, a expectativa... A senhora falou 5 cursos, né? Então... Sim. Mas uma vantagem, Fabiana, que existe nessa área é a seguinte: você não precisa ser formado em engenharia espacial. Muitos dos estudantes que foram, por exemplo, para vários países do mundo, embaixo do Ciências Sem Fronteira, são apenas engenheiros, mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros disso e daquilo, e se engajam na atividade de engenharia espacial, já na pós-graduação, tá certo? Porque o que acontece com a engenharia aeroespacial? A engenharia aeroespacial é a união de vários conhecimentos técnicos de engenharia, tá certo? Por isso que o programa espacial em um país, às vezes, não está muito focado exclusivamente em desenvolver satélites nem coisa nenhuma. É porque a tecnologia espacial ela é multifuncional, multiusuária, ela é multidisciplinar. Então, você ter um país com um desenvolvimento muito grande na área de tecnologia e ciência espacial significa que aquele país tem um alto nível de conhecimento científico e tecnológico. E nós podemos dar vários exemplos de países na Europa que não têm muito vinculação com o desenvolvimento de satélites, nem foguetes, nem coisa nenhuma, mas tem uma tecnologia espacial excepcional, tá certo? A tecnologia espacial, ela se você considerar a tecnologia uma matriz, a tecnologia espacial é a diagonal da matriz, tá certo? Porque ela ajuda
o desenvolvimento de outras tecnologias científicas, quer dizer, outras ciências científicas que vão ajudar a vida comum das pessoas. Né? Essas sim, tecnologias sim. virão, depois de muitos anos, facilitar a vida das pessoas, baratear a nossa vida e melhorar a qualidade de vida de todos. Agora, eu não aquilo que a gente abordou, que a sociedade não está muito ciente ainda, até que todas essas áreas comecem a falhar, né? Seja ela a televisão, seja a telecomunicação, seja... Pode citar outros exemplos. Eu anotei aqui, né, o monitoramento ambiental, o controle de tráfego aéreo, então... Uma coisa comum agora, que as pessoas vão entender, o Google está colocando, para competir com o Facebook, vai colocar uma rede de aviões não tripulados para colocar internet em regiões remotas. O Google vai colocar satélites e balões. Para colocar internet para você, ou seja, os satélites são importantes também para levar internet em regiões remotas. Principalmente basta balões. Derrubar isso para todo mundo se dar conta da importância do satélite, o movimento né? dos oceanos, a hidrologia, a geologia, pecuária, desmatamento, segurança. Muito comum é também a ultrassonografia. A ultrassonografia foi descoberta por causa de um estudo na Estação Internacional. Agora, a tecnologia que você utiliza no espaço não tem só aplicação espacial, tem também a aplicação na vida comum da pessoa. Sim, senhora. Também um outro é o Teflon, que você o Teflon, eu já ia lembrar, o Teflon, ou seja, todo mundo usa diariamente na cozinha. Não foi feito por isso. Graças à tecnologia espacial. A gente está chegando ao fim do nosso tempo, eu queria perguntar, para finalizar, aos parlamentares, no que o Congresso, além da alocação de recursos no orçamento, em que mais o Congresso pode ajudar na questão do programa aeroespacial? Olha, eu acho que o debate, como vocês estão fazendo aqui hoje, dando essa oportunidade para nós todos, teoricamente o parlamentar é aquele canal entre a sociedade e a academia, ou os projetos prioritários. Não tem cumprido esse papel ao longo dos últimos anos, né? A sociedade tem, claro, em cobrar isso da gente, mas seria seu papel. Então, tentar traduzir para a sociedade o que é prioritário e o que não é prioritário. Aquilo que pode trazer benefícios a ela no médio e longo prazo, esse é um papel do parlamento. O que vocês estão fazendo aqui hoje, o que nós fazemos nas comissões, isso pode ser direcionado para projetos serem aprovados e convencer os nossos pares que você manter recursos constantes, mesmo em época de dificuldade, para manter a pequena indústria aeroespacial que emprega esses engenheiros aeroespaciais que vão sair das nossas escolas, manter programas prioritários como de satélite, veículo lançador e outros, né? Como agora a Embraer, uma ótima medida, criar a Visiona, a primeira empresa de integração de satélites brasileira. Tudo isso vai trazer benefícios à sociedade. Nós, parlamentares, temos essa obrigação de traduzir e convencer as pessoas. Deputado Stedley. Da mesma forma, concordo com tudo que o caro colega falou, também de convencer os ministros. Nós temos um grave problema no governo brasileiro, é que às vezes você vai falar com o ministro para ele manter o investimento, ele diz, mas eu quero manter, vocês ajudem a convencer a Casa Civil, o Ministério do Planejamento. Então, na verdade, é fazer a cobrança do governo da importância, fazer com que valorizar esse tipo de empreendimento, valorizar o Ministério de Ciência e Tecnologia, e para que ele tenha os recursos para poder investir, para que as empresas continuem investindo, para que o Brasil possa até se habilitar como parceiro, porque às vezes tu ser parceiro e tu não entrar com nada, tu não é parceiro. Então o Brasil precisa ter essa parceria com os outros países, fortalecer a indústria nacional e fortalecer o setor de pesquisa, ciência e tecnologia. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da pesquisadora e professora do curso de Engenharia Aeroespacial da UNB, Chantal Capelletti, a presença do deputado Eduardo Cury, do Dr. José Raimundo Braga, presidente da Agência Espacial Brasileira, e do deputado José Stedley, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica e Espacial. Muito obrigada também a você que acompanhou a gente até aqui. Expressão Nacional termina agora, mas você pode rever ou compartilhar esta e as outras edições do programa na nossa página na internet, câmara.leg.br/Expressão Nacional. A gente volta na próxima semana. Até lá!